Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos para a nossa quinta aula. O título dela é As Condições de Saúde no Brasil. Quero começar com uma pergunta. Você tem saúde? Qual foi a sua primeira resposta? Assim, o que primeiro veio na sua mente? Não tenho nenhuma doença, então eu tenho saúde. Foi isso que você pensou? Bom, há muitos fatores que influenciam essa condição de ter saúde ou não. Por exemplo, um idoso, ele está numa condição diferente de uma mulher grávida, por exemplo, que também está numa condição diferente de uma pessoa que está passando por um período de estresse. E ainda está numa condição diferente de uma pessoa que tem a condição de ter diabetes, que já carrega isso, né, da sua família, essa condição genética. Então, ter saúde ou não é algo muito... que algumas pessoas têm, outras não, é muito diferente de uma pessoa para outra, se a gente for pensar dessa forma. São características individuais de cada pessoa. Além dessas características individuais, as condições pessoais de higiene também são muito importantes para a manutenção da saúde. Escovar os dentes, cuidar da sua higiene pessoal, ter uma roupa limpa, tomar banho todo dia, tudo isso são condições de higiene pessoal. Quem mora num local que não tem água tratada, que não tem saneamento básico, que não tem coleta de lixo, tem uma condição diferente de saúde do que uma pessoa que tem tudo isso. Só que isso não depende da pessoa, não é? Depende do governo. E o que é viver bem? Bom, eu posso dizer que viver bem é ter um trabalho que eu goste, também ter um salário compatível com a minha função, um salário que me deixe feliz, também é ter uma boa educação, tudo isso é viver bem, além ainda de ter um tempo de lazer, né? Afinal, ninguém é de ferro, então a gente tem que ter um tempinho para descansar e de fazer alguma coisa que a gente goste. Porém, essas coisas todas, né? Todos esses itens que eu falei sobre ter saúde não serão suficientes se no momento que eu precisar de uma vacina ou que eu precisar de algo do Sistema Único de Saúde, né, o SUS, tudo isso não vai ser suficiente se eu não tiver ao meu dispor essas vacinas, um remédio que eu precise, né? Eu preciso de uma ajuda do governo às vezes. Então, não adianta eu ter uma boa saúde se no momento que eu estiver doente e precisar de uma ajuda do governo, eu não ter essa ajuda. Então, isso também conta como viver bem, conta como ter saúde. Nós citamos, então, algumas condições que dependem da pessoa, de higiene, né, higiene pessoal, e outras que dependem do poder público, né? E essas condições que dependem do poder público nos é assegurado pela Constituição de 1988. Vamos analisar como está as condições de saúde aqui no Brasil? Bom, primeiro, nós somos uma nação bem desenvolvida, né? Apesar de todos os problemas políticos que a gente tem enfrentado, nós temos uma economia forte e sólida também, afinal a gente produz muitos produtos aqui no Brasil, além de exportar. Além disso, nós conseguimos fabricar aviões, produzir hidrelétricas, nós conseguimos também explorar petróleo. Alguns países não conseguem isso e o Brasil consegue fazer tudo isso. Nós estamos entre os países de maior crescimento científico. Até parece estranho, né? Pensar dessa forma diante de todo o cenário que a gente vê atualmente, parece estranho, mas se você for pesquisar em fontes seguras, você vai encontrar essas informações lá. Porém, apesar de todo esse avanço, como eu falei agora há pouco, nós temos problemas sérios relacionados à má distribuição de renda e também a uma grande desigualdade social no nosso país. Observe comigo esses dados que eu retirei do site IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Coloca pra gente lá. A pobreza extrema aumentou em 11% desde 2016. No final de 2017, o número de habitantes vivendo em extrema pobreza era de 13,34 milhões de pessoas, ou seja, 7,2% da população brasileira.
Lembrando que entre 2001 e 2012 foi erradicada 75% da pobreza extrema no Brasil, pois houve uma melhora no mercado de trabalho que infelizmente vem se deteriorando nos últimos anos. Triste isso, não é? Olhe comigo também essa imagem, como está a distribuição de renda no país. Bom, bem do lado esquerdo temos aqui 1% da renda e a porcentagem do lado direito. Então, apenas 1% da renda do país vai para os 10% da população mais pobre. 46,7% da renda do país vai para os 10% mais ricos. E o restante, 52,3% vai para o restante da população, que é os 80%. Então, a gente consegue perceber que essa distribuição está muito mal feita, né? Vamos falar então um pouquinho sobre saúde. Você já ouviu falar sobre os indicadores de saúde? Bom, para que serve isso, né? Eles servem quando a gente quer conhecer a situação de saúde de um país. Então, ele pode ser indireto, e esse indicador de saúde indireto tem a ver com quantidade de residências que recebem água tratada, que também tem o esgoto e que tem também a coleta de lixo. E o indicador de saúde direto tem a ver com mortalidade infantil e com longevidade. Olhe comigo essa imagem aqui. Bom, aqui nós temos essa tabela. Bem do lado esquerdo nós temos as 5 regiões do nosso país. Logo do lado temos a expectativa que o homem e uma mulher alcança. Depois temos a taxa de mortalidade infantil e bem do lado o analfabetismo em porcentagem. Então, se vocês repararem bem, dê uma atençãozinha especial ali para o sul, né? Onde a gente está aqui, dá uma olhada ali, ó. A taxa de mortalidade infantil é a menor de todas as outras, 22,8 por 1.000 crianças que nascem, né? E o analfabetismo também está junto ali com o Sudeste, 7,8%. Agora, deem uma olhada no Nordeste. A taxa de mortalidade infantil lá, a cada 1.000 crianças, 52,8 acabam morrendo. E o analfabetismo, em porcentagem, é 26,6. É uma porcentagem bem alta. Então, você consegue fazer um paralelo, consegue pensar na seguinte pergunta que está ali embaixo, ó, como a taxa de mortalidade infantil está relacionada ao analfabetismo? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais adiante. Bom, o Brasil possui a 9ª economia do mundo, por incrível que pareça, né? Mas se você pesquisar, você vai encontrar essa informação. Só que isso não tem beneficiado igualmente toda a população. Como nós falamos antes, né? Alguns têm tanto, outros têm pouco. Isso tudo causa muita desigualdade social e também muita pobreza. Como esse quadro de grandes contrastes afeta então as condições de saúde dos brasileiros? Bom, aqui no Brasil nós temos doenças de gente mais rica, digamos assim, né? Doenças como, por exemplo, doenças no sistema circulatório, tem também doenças degenerativas e temos também algumas doenças de países mais pobres, como as doenças causadas por parasitas, por vermes. Tem também, né, a tuberculose, leishmaniose. Aqui no Brasil tem tudo quanto é tipo de doença. Então, o pessoal que tem mais dinheiro, ele acaba desenvolvendo essas doenças de países mais ricos. E quem não tem, acaba desenvolvendo essas doenças, como eu falei, né, leishmaniose, tuberculose, algumas doenças parasitárias. Fatores externos, como esse que a gente estava falando até agora, a saúde também depende de fatores hereditários. Você provavelmente já ouviu esse termo, hereditariedade. Vamos estudar um pouquinho mais sobre isso. Bom, como essas características hereditárias passam dos pais para os filhos? Para entendermos melhor esse mecanismo de transmissão, a gente vai falar um pouquinho sobre clonagem. Vamos usar a clonagem como exemplo. Olha essa imagem aqui comigo.
Essa aqui é a ovelha Dolly, ela foi clonada em 1996, faz bastante tempo já. E se vocês olharem aqui nessa próxima imagem, ela foi alvo de jornais, ela apareceu muito na mídia, né? Porque ao fazer uma clonagem, né? O mundo agora vai avançar, ou então vai acabar, ou então saiu da mais seguro, agora vão querer clonar pessoas também. Era isso, esse era o assunto da época. Então essa ovelha Dolly, ela foi clonada, foi o primeiro mamífero adulto a ser clonado. E, como eu falei, virou alvo de... ficou bem popularizada, né? Inclusive, até coloquei aqui só para ilustrar, né? A Rede Globo, na época, ela fez em 2001 uma novela O Clone, de tanto que esse assunto repercutiu na mídia. Então, virou até novela, né? Mas olha só, as características hereditárias, então, são transmitidas aos filhos através de células que chamamos de óvulos nas mulheres e espermatozoides no homem. Os dois se unem, o óvulo e o espermatozoide, e assim surge o embrião. Acontece que numa clonagem as coisas não funcionam bem assim, é um pouco diferente. Dá uma olhadinha nessa imagem aqui. Bom, como se fabrica um clone? Dá uma olhada, olha só, a gente vai olhar cada número, tá? Então, número 1, as células retiradas de uma ovelha de uma raça são colocadas em cultura pobre em nutrientes. Nessas condições, as células param de se dividir e ativam todos os seus genes. No caso aqui da ovelha Dolly, foram células mamárias, tá? Que foram retiradas dessa primeira ovelha. Na segunda, de um óvulo de uma ovelha de outra raça, pode olhar que o rosto dela é preto, né? Diferente da primeira. Retira-se o núcleo, deixando toda a estrutura celular necessária para produzir um embrião. Então, foi pego o óvulo dela, mas foi retirado o óvulo, então ficou só o citoplasma. Bom, na terceira parte, as duas células são colocadas lado a lado e por meio de pulsos elétricos provoca-se sua fusão. Um segundo pulso elétrico estimula a célula resultante da fusão ao entrar em divisão. Isso acontece tudo em laboratório, claro, né? Para que as duas células se unam. No quarto passo, após 6 dias, o embrião resultante é implantado no útero de outra ovelha. Então, uma terceira ovelha entra na história, que funciona como mãe de aluguel. E o quinto e último passo, que acontece depois do período normal de gestação, nasce uma ovelha, que nesse caso foi a Dolly, que é geneticamente idêntica à ovelha doadora da figura 1. Então, olha só, o que vocês repararam ali? Bom, dá para ver o quê? Que da primeira ovelha foi retirada uma célula mamária completa, é uma célula adulta já totalmente formada. Então, uma célula completa foi tirada dela, não foi retirado núcleo nem nada, inteirinha. Da segunda ovelha, então, foi retirada o óvulo, né, mas sem o citoplasma. Então, sem o núcleo, né? Foi retirado o núcleo dela e ela ficou só com o citoplasma. E da terceira ovelha, não foi retirado nada, ela só funcionou como uma barriga de aluguel. Então, tiraram a célula de uma ovelha, da ovelha 1, pegaram o óvulo da outra e retiraram o núcleo, juntaram as duas em laboratório e colocaram dentro de uma terceira ovelha só para ela funcionar como uma barriga de aluguel. A pergunta que eu quero fazer para vocês é: por que a Dolly é idêntica à primeira ovelha, como nós vimos? O que será que a primeira ovelha tinha? O que foi retirado dela que não foi retirado das outras? Você conseguiu perceber isso? Bom, se vocês raciocinaram junto comigo, né? Por que ela é parecida com a primeira ovelha? Porque foi ela que doou uma célula completa, ou seja, uma célula que tem um núcleo. O que será que o núcleo tem a ver com toda essa história? Dentro do núcleo, gente, tem algo bem importante que faz toda a diferença quando a gente estuda genética. Dentro do núcleo está o DNA.
É lá que estão as informações que passam de pais para filhos. Então podemos concluir o quê? Que é no núcleo de uma célula que estão todas as informações hereditárias que vão passar dos pais para os filhos, né? Então é no núcleo que está o DNA, você não pode esquecer disso. Será que já tentaram produzir um clone humano? Você já pensou nisso? Bom, até o momento não conseguiram, então fique tranquilo que por enquanto não vai ter ninguém igual a você andando pela cidade, fique tranquilo, tá? Só que conseguiram, na verdade está em andamento alguns estudos sobre a clonagem terapêutica e a clonagem reprodutiva. Nós vamos ver agora a diferença dessas duas. Olha só essa imagem comigo. A clonagem terapêutica tem fins medicinais. Então o que acontece? Ó, bem lá em cima, é retirado um óvulo sem núcleo, né, de uma pessoa e é colocado nele, né, é provocado ali a fusão, né, o ajuntamento dessas duas, retirado então o núcleo de uma célula somática, que foi retirado desse doador. O que é uma célula somática? É uma célula que não é nem espermatozoide e nem óvulo. Então é uma célula de qualquer parte do corpo que não seja o espermatozoide e o óvulo, que são os gametas. Então o que acontece? Essas duas células se juntam, né, em laboratório, ela passa por várias divisões celulares e em laboratório elas vão se diferenciar em células pluripotentes, ou seja, células que podem se diferenciar em qualquer outra. Então, nessa imagem bem embaixo temos ali a medula óssea, célula nervosa e músculo cardíaco. Então, digamos que essa pessoa que passou por essa clonagem terapêutica, ela sofreu um infarto. Bom, o que dá para fazer? Dá para pegar essas células que foram retiradas dela e colocar no seu coração para que essas células se diferenciem em células cardíacas, né? Em tecido cardíaco, para que a pessoa continue vivendo sua vida normalmente, né? E com saúde. A vantagem da clonagem terapêutica é que geralmente não dá rejeição. Então, geralmente quando uma pessoa recebe um órgão de outra pessoa, né, o transplante de órgãos, o que acontece? Pode dar rejeição. Quando na clonagem terapêutica, como a própria pessoa que está doando as suas células, não vai acontecer isso. Então, ela vai conseguir, essas células vão responder bem a esse tratamento. Tem também a clonagem reprodutiva, que foi o que aconteceu com a ovelha Dolly. Então, é retirado então o óvulo sem o núcleo e é colocado no núcleo de uma célula somática, né? Como eu falei antes, de outro doador. Então, é provocada a fusão, o ajuntamento das duas e é colocado lá no útero de uma fêmea. Então, essa fêmea, que seria a mãe de aluguel, vai originar esse novo clone. E aí, qual é a sua opinião sobre essas clonagens? Será que essa clonagem terapêutica seria boa para a ciência? E a clonagem reprodutiva, o que você pensa sobre isso? É bem importante nós termos uma opinião sobre essas coisas, né? Porque são assuntos bem importantes, né? Que causam grande polêmica. Vamos ver comigo algumas opiniões sobre cientistas e religiosos acerca desse assunto. Olha essa imagem comigo. O líder religioso falou assim: um embrião, mesmo constituído por poucas células, já é um ser humano. Portanto, uma vida está sendo destruída. Não adianta ficarmos receosos, porque se tivermos medo, a ciência e a medicina se estagnarão, afirma o doutor Antinori, médico e cientista italiano que pretende fazer um clone humano. Já a professora Maiana, da USP, diz o seguinte: se pensarmos que qualquer célula pode gerar um novo ser, ao tirarmos um fio de cabelo, estaríamos destruindo uma vida humana em potencial. Tem mais uma opinião aqui. O que será feito com os clones que saírem defeituosos? E se ocorrerem problemas nas próximas décadas, quem se responsabiliza? Foi a pergunta de um cientista. E você, o que pensa a respeito de clonagem? Uma outra informação também sobre clonagem é que essa clonagem terapêutica, né, a maioria dos seres que
tentaram ser desenvolvidos, eles acabaram ou morrendo ou nascer com alguns problemas bem graves, aí com malformações, né? Então acabaram morrendo depois também. Por isso que esse cientista vai se responsabilizar daqui a algumas décadas, caso dê algum problema com esses clones. É de se pensar. Bom, embora a ciência tenha avançado muito nesse campo, a engenharia genética tem modificado plantas, animais geneticamente, e os seres humanos continuam sendo gerados, produzidos pelo velho método tradicional. Então, o assunto que a gente vai falar agora é gravidez na adolescência. Bom, algumas informações. Por volta de 1900, as moças elas menstruavam, né? Lá pelos seus 17 anos, por aí. Hoje em dia, se vocês pararem para analisar, as meninas vêm menstruando com 11 anos, com 12 anos. Isso é bem cedo. Eu lembro que com 11, 12 anos eu estava brincando de Barbie, né? Menstruação, até sabia o que era isso, mas ainda nem passava pela minha cabeça, né? Em ficar menstruada. E as meninas hoje em dia já têm que lidar com isso. Isso se deve, provavelmente, à nutrição, que é muito diferente lá da época, né? De 1900. Então, elas têm se alimentado de uma forma diferente. E isso muda, né? Todo o corpo das meninas. Além da nutrição, também a precocidade sexual. O que é isso? As meninas cada vez mais cedo têm tido relações sexuais. Então elas não esperam, né? Alguém legal, conhecer alguém especial. Elas já se entregam de primeira. E isso também o corpo das meninas acaba tendo que pagar por isso. Bom, entre 1986 e 1996, dobrou o número de jovens que teve a sua primeira relação sexual entre os 15 e os 19 anos. É bem cedo, não é? Com isso, por causa disso, né, anualmente 14 milhões de adolescentes no mundo tornam-se mães. Bom, como evitar tudo isso, né? Através dos métodos anticoncepcionais, então. Vamos falar um pouquinho sobre eles. Olha só essa imagem. Em quais regiões do sistema reprodutor feminino os seguintes métodos anticoncepcionais agem? Então, eu trouxe aqui para vocês 4 métodos: a camisinha, o DIU, a pílula anticoncepcional e a laqueadura. E temos aqui a imagem do sistema reprodutor feminino, né, com todas as suas partes. Os ovários ali do lado, o útero, que é toda essa bolsa ali também bem no centro, as tubas uterinas, o colo do útero e a vagina. Então, aonde esses 4 métodos anticoncepcionais agem? Bom, a camisinha, tem a camisinha masculina e a feminina. Então, tanto a masculina quanto a feminina agem ali na vagina. Então, no caso, não há contato físico entre o pênis e a vagina na hora da relação sexual. Então, esse método, além de evitar gravidez, evita também doenças sexualmente transmissíveis. O DIU, que é uma sigla, né, dispositivo intrauterino, ele é colocado por um médico, ele tem formato de Y e ele entra lá dentro do útero. Então, como é que ele age? Ele evita com que os espermatozoides passem pela tuba uterina, porque é na tuba uterina que acontece a fecundação. Então, o DIU, que fica bem ali no centro do útero, ele não deixa o espermatozoide passar. Além disso, ele engrossa também as paredes do útero, né? Dessa forma, também evita o espermatozoide passar por ali. A pílula anticoncepcional, ela age nos ovários, então ela evita que haja ovulação. Aí existem vários tipos, né? Tem aquela pílula anticoncepcional que a mulher não pausa, ela pode tomar direto, então ela nem menstrua. E tem também a pílula que a mulher pode parar alguns dias para que a menstruação desça. Mas a pílula anticoncepcional, ela age evitando a ovulação na mulher. Aí dessa forma ela não engravida. E por último tem também a laqueadura. A laqueadura também é feita por um médico.
e é o corte das tubas uterinas. Então o médico vai lá, faz esse procedimento, né? Corta as tubas uterinas e o espermatozoide não tem como encontrar o óvulo. Dessa forma ela não vai engravidar. Claro, né, gente, que cada um, assim, os médicos analisam a situação. Eles não vão fazer uma laqueadura numa moça ali de 20 anos, 25 anos, tá? Eles analisam toda a situação. Digamos que a mulher tem 25 anos e nem um filho. Geralmente eles não fazem, porque depois a mulher pode se arrepender e querer voltar atrás. Tem como voltar atrás? Tem, mas imagina passar por todo esse processo, cirurgia, tudo de novo, né? Então, os médicos, eles analisam cada situação. Bom, como estávamos falando, uma gravidez na adolescência, ela pode vir de vários fatores. Primeiro, baixa escolaridade, então quando a mãe parou os estudos no meio, aí ela acabou engravidando, né? Ela não tem estudo, às vezes, suficiente. Isso é um dos fatores. Além disso, a falta de perspectiva de um futuro melhor e um bom emprego. Ela acaba daí conhecendo uma pessoa, se envolvendo e acaba engravidando. Não tem perspectiva lá mais pra frente, né? Em estudar, em conseguir um trabalho bem legal, e ela acaba tendo essa. O terceiro é a ausência de um bom diálogo com os pais sobre sexualidade. Como isso é importante, tá? Entre os adolescentes. Eu já dei aula também em escolas públicas, então eu percebo que isso falta muito em casa com os pais. As crianças, os adolescentes têm às vezes vergonha de conversar sobre isso com os pais. E quando eu vou dar essa aula sobre sexualidade na escola, as meninas ficam ou com vergonha ou ficam bem interessadas, porque elas não têm esse conhecimento em casa. O pai e a mãe às vezes não conversam sobre isso, por achar que ainda é muito cedo, que ela não precisa saber essas coisas, mas esse assunto com a filha e o filho é bem importante. Se você é pai e mãe e já tem um filho nessa idade da adolescência, eu aconselho a conversar com ele sobre isso, porque é bem importante e vai fazer toda a diferença. Bom, o quarto item, né, é a falta de autoestima e sentimento de exclusão. Às vezes nessa época, né, o corpo da menina e do menino está mudando, né, eles estão um pouco diferente como eles gostariam de estar. Às vezes ele tem um monte de espinha no rosto, a voz está mudando nos meninos, o corpo da menina está mudando. Então muitos se sentem feios, muitos se sentem, quem vai gostar de mim, né? Daí fica com falta de autoestima, não gosta de si mesmo, se sente excluído. Então se chega alguma pessoa e começa a elogiar, a pessoa já se envolve, né? O adolescente já se envolve com ele e acaba se entregando para ele mesmo. Então, gente, olha como é importante ter uma boa conversa com esses adolescentes, né? Você percebeu como essa questão de saúde pública envolve aspectos psicológicos, sociais e econômicos? Saúde pública envolve tudo isso. Além desses fatores, o ambiente também pode ter influência sobre a saúde das pessoas. É o que a gente vai ver agora. Olha só esse slide comigo. Tem uma historinha aqui. Aurélio trabalha em uma fábrica de reciclagem de baterias. Como a fábrica já está com 30 funcionários, foi criada a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Aurélio candidatou-se, foi eleito e tem novas atribuições. Precisa saber identificar riscos no processo do trabalho, propor ações preventivas, colaborar com o programa de controle médico de saúde ocupacional, entre outras funções. Ele foi informado que esse ramo de atividade é o de maior risco de intoxicação por chumbo. Vamos lá então, algumas informações. O chumbo, quando penetra no organismo, ele vai se acumulando em várias partes do nosso corpo, mas não tem nenhum sintoma aparente, está se acumulando lá e a pessoa não está sentindo nada, por enquanto. Ao longo tempo, né, a longo prazo, em casos agudos, a pessoa pode sentir fraqueza, pode sentir irritabilidade, insônia também, dor nas pernas e mais alguns outros sintomas. Em casos mais graves, a pessoa pode ter paralisia, pode entrar em coma e pode até morrer, porque o chumbo age no sistema nervoso da pessoa.
A maior parte do chumbo que entra no corpo da pessoa entra nos ossos e fica lá, depositado, e a pessoa nem sabe. Demora mais ou menos 25 anos para esse chumbo não sai pela urina, acaba indo para o sangue da pessoa. No sangue, o chumbo vai entrar nos glóbulos vermelhos, ou hemácias, tá? É a mesma célula. Qual é a função, então, dos glóbulos vermelhos? É levar oxigênio para todo o corpo. Bom, se uma pessoa que está com chumbo no corpo, ela pode desenvolver a anemia. A anemia é o que? A falta de glóbulos vermelhos no sangue. Então, esses glóbulos vermelhos não vão conseguir se desenvolver, tá? E aí diminui a quantidade dos glóbulos vermelhos no corpo da pessoa. E isso daí provoca a anemia. O chumbo pode entrar no corpo de uma pessoa por 3 vias: pelo nariz, pela boca e pela pele. Bom, Aurélio, sabendo de desses cuidados que tem que ter, né? Porque o chumbo é realmente algo perigoso, ele instruiu seus funcionários com uma cartilha que trazia informações bem importantes. A gente vai ler juntos só uma partezinha dessa cartilha, olha só comigo. Lavar as mãos e os braços antes das refeições, tomar banho após o serviço, trocar a roupa que foi fornecida pela fábrica, em casa lavar a roupa separadamente, a fábrica deve fornecer botas, luvas, aventais e uniformes quando necessário e não fumar no ambiente de trabalho. Essas são algumas medidas de segurança que os funcionários de uma fábrica como essa que a Aurélio trabalha devem ter para que não ocorra essa contaminação com chumbo. O desenvolvimento industrial ele trouxe muitas vantagens para a nossa sociedade. Só que, além das vantagens, trouxe também muitos problemas que afetam tanto o meio ambiente quanto a saúde dos trabalhadores. Quase todos os dias, os jornais trazem algumas informações sobre contaminação de solo e da água causadas por lixo industrial. Porém, não é só o lixo industrial que causa preocupações. Olha só que a gente vai ver agora. Olha essas imagens comigo. Bom, essas fotos, elas não são fotos antigas, tá? São fotos mais atuais da cidade de Blumenau. Na primeira imagem ali tem uma enchente. Então, nós sabemos que de vez em quando, né, acontece, de alguns anos assim, acontece enchente aqui em Blumenau. E olha só, debaixo dessa ponte a quantidade de entulho que tem ali. Dá para ver garrafas PET, muitos assim troncos de árvores, né, sendo levados junto com essa água. As outras imagens é entulho que as pessoas vão jogando ali na rua mesmo e esse entulho fica ali. Então, isso é contaminação também, porque com essa contaminação pode vir ratos, e ratos são transmissores de doenças, pode vir baratas também, tem várias doenças que pode vir por causa desse monte de entulho que é largado em qualquer lugar. Em ruas da nossa cidade, podemos ver restos de entulhos em qualquer lugar, embalagens na beira de córregos e lixo descartado sem nenhum tipo de cuidado. As pessoas depositam lá e pronto, né? Vai ficar lá. Que males isso pode trazer, será? Vários, não é? E será que isso tem alguma solução? A gente vai ver agora algumas soluções que pode ter para esses males que a gente acabou de ver. Olha só essa imagem aqui. Qual é o tempo de degradação dos materiais? Então, o papel ele demora 3 meses para se degradar, o chiclete demora uns 10 anos, 5 a 10 anos, ponta de cigarro demora de 10 a 20 anos para se degradar, couro demora 30 anos, saco plástico de 30 a 40 anos, lata de alumínio mais de 100 anos para se degradar. Lembra daquela aula sobre bauxita? Aí a gente falou sobre a produção de alumínio. Então, se a gente reciclar a lata de alumínio, a gente vai estar ajudando muito o meio ambiente. Caixa longa-vida, mais de 100 anos. Garrafa PET também, mais de 100 anos. E vidro pode demorar 4.000 anos ou até em alguns lugares eu encontrei tempo indeterminado.
É muito tempo, não é? Então, tem solução? Tem. A gente pode reciclar, a gente pode reutilizar, como a gente já vai falar daqui a pouco. Bom, existem vários tipos de lixo. O domiciliar, o industrial, entulhos e também lixo hospitalar. Pelos últimos anos tem crescido a preocupação com lixos tóxicos, então a gente vê em alguns mercados para depositar ali baterias, pilhas, porque pilhas e baterias carregam dentro de si algumas substâncias químicas que, se forem largadas em qualquer lixo por aí, pode sim trazer várias complicações. A maior quantidade de lixo de todos esses que a gente falou é o lixo domiciliar. Por dia, né, uma pessoa gasta quase 1 quilo. Então, imagina a quantidade de pessoas e por dia, né, se cada pessoa gasta quase 1 quilo de lixo por dia, olha só, é muito lixo, não é? E para onde vai todo esse lixo? Olha essas imagens comigo. Bom, existem vários lugares que esses lixos podem ser despejados. Então, lixões, que são grandes terrenos a céu aberto onde lixo é despejado. Se vocês olharem essa imagem, então tem pessoas ali catando lixo, animais também querendo se alimentar de restos de alimentos ou de qualquer carniça que tenha por ali. Tem também os aterros sanitários, que são locais onde lixo é compactado e coberto por camadas de terra. Tem também a incineração, onde os resíduos são queimados em altas temperaturas e transformados em adubo, geralmente lixo hospitalar é incinerado. Tem também a compostagem, que são lugares nos quais restos de comida, podas de árvores e estercos de animais são transformados em adubo. E tem também a reciclagem. O material é reaproveitado, passando por um processo de transformação, retornando ao ciclo produtivo. Então, cada cor tem o tipo de lixo. O azul é o papel, o vermelho é o plástico, o verde é vidro, o amarelo é metal, o marrom é o orgânico e o cinza é lixo não reciclável. Bom, há 3 formas de diminuir a produção de lixo. Você já deve ter ouvido falar. Os 3 R's. É reduzir, reutilizar e reciclar. Reduzir o quê? A quantidade de lixo que eu uso. Eu tenho como reduzir? Sim, é só pensar um pouquinho que a gente encontra formas de reduzir o lixo que nós usamos todos os dias. Tem também a reutilização de materiais. Poxa, se eu tenho um vidro, né, um vidro que eu achei bonito, eu posso reutilizar para outra coisa esse vidro. Então, é uma forma de reutilizar e é uma forma de ajudar o meio ambiente. E eu posso também reciclar. Então, em alguns lugares, passo o caminhão da prefeitura recolhendo lixo reciclado. É outra forma também de ajudar a natureza e muito. Para finalizar essa aula, eu quero fazer algumas perguntas para vocês. A primeira: você toma água ou café em copos descartáveis ou em copos de vidro ou de porcelana? A segunda pergunta: você usa guardanapos de papel ou de pano? Também é uma outra forma. A terceira: dá preferência em embalagens retornáveis em suas compras? Alguns produtos que a gente compra têm embalagem retornável, você opta por essas? A quarta pergunta: compra só alimentos que consome ou leva supérfluos para casa e depois acaba sobrando e esse alimento acaba indo para o lixo porque estragou, porque ninguém comeu? Quinta pergunta: você separa o lixo reciclável dos restos de alimentos da sua casa ou vai tudo para um lixo só e vai assim mesmo para o lixão? E aí, você toma algumas dessas providências? Como você pode ajudar o meio ambiente? Espero que com essa aula você tenha, com esses dados que eu passei, você se conscientize de que você pode fazer a diferença no ambiente que você vive. Até a próxima aula. Tchau!